uma revisão do que a gente já falou. Gente, eu preciso saber uma coisa de vocês. Até aqui tá dando bom? Ou tem dúvida? Ou tá bravo? Ou não dá? Meu Deus do céu, socorro. Gente, o que eu quero dizer para você é o seguinte. E esquece que a gente está falando de letra, pensa só no som das coisas, tá? Fonologia é o som das coisas. Lembrando sempre que a gente aprendeu o seguinte, que nem sempre a relação letra-som, elas estão literalmente associadas, tá? A gente precisa, desde novinho, a gente sempre cria essa questão, né? Letra e som sempre estão relacionados. Isso não é verdade. Letra e som nem sempre elas estão relacionadas. Têm uma relação, sim, mas não é uma relação justa. Não é uma relação sempre correta, tá? Então, nós vamos falar sobre os dígrafos. O que é um dígrafo? Professor, o que é um dígrafo? Quando duas letras elas se juntam para representar um único som, dizemos tratar de um dígrafo. Os dígrafos podem representar sons consonantais ou vocálicos. Então, olha só. Um dígrafo é quando eu tenho duas letras fazendo um som só. Tá bom? Então, olha só. SS, quando eu falo assim, açaí. Não é, depende, né? É o açaí mercado, né? Esse açaí que a gente compra lá, o mercado, grandão. Utiliza dois S e só tem um som. Então, quais são os dígrafos consonantais? SS, SC, SC cedilha, XC, XS, RR. RR a gente usa direto, né? A gente usa no direto. RR, SS a gente usa direto. NH a gente também usa. CH a gente usa. QU e GU, quando o U não for pronunciado. Então, toda vez que a gente tem duas letras e um som, qual é o nome que eu chamo disso? Dígrafo, tá bom? Dígrafo. Isso. Dígrafo vocálico é qualquer vogal acompanhado de M ou N, tá? Quando eu falo assim, anta, aquele animal, esse AN é um dígrafo, porque só tem um som. Esse som assim, ó. Esse é o som que eu quero produzir. Então, eu considero que é apenas um som. Tá bom? Então, o que é um dígrafo consonantal? Quando eu tenho duas consoantes fazendo o som de um som só. O que é um dígrafo vocálico? É quando eu tenho uma vogal mais um M ou um N representando um som só. Tá bom? Então, para ter dígrafo, eu preciso ter duas letras e essas letras vão representar apenas um som. Tá bom, gente? Duas letras, um som. Duas letras, um som. Não pode esquecer disso. Agora, encontros vocálicos. Se eu estou falando de encontros vocálicos, olha só, vocálicos, vem de quê esse vocálicos? Vem de vogal. Então, eu vou ter um encontro de quê? Um grande encontro das amigas. Que amigas são essas? Que amigos são esses? São as nossas vogais. Quais são as vogais que a gente tem? A, E, I, O, U. Beleza? Ocorre, em algumas palavras, ou o fato de duas ou mais vogais avizinharem. O que é avizinharem? Estarem juntas na mesma sílaba. Neste caso, dizemos tratar-se de um encontro vocálico. Oh, que lindo! O que é um encontro vocálico? É quando numa sílaba eu tenho duas vogais. Quando isso acontece, uma vogal pode se sobrepor à outra, que serão chamadas de semivogais. Cada sílaba na língua portuguesa só pode ter uma vogal. Ué, professor, se pode ter uma vogal, como é que as outras são o quê? São semivogais. Ou seja, eu vou ter uma vogal mais forte, ok? E eu vou ter uma vogal mais fraca quando eu for pronunciar o som. Vou mostrar isso para vocês. Dependendo da forma como as vogais e as semivogais se combinam na palavra, o encontro vocálico pode ser classificado em, primeiro, ditongo. Olha a palavra outra e a palavra língua. O que eu tenho na mesma sílaba aqui? Ó? Outra. Eu tenho junto, que letrinhas que eu tenho juntas aqui? Eu tenho a letra O e a letra U juntas na mesma sílaba.
Só que eu só posso ter uma vogal em cada sílaba. Uma é a vogal e a outra é a semivogal. Como é que eu sei? Qual é o som mais forte em outra? É o som do O ou é o som do U? Outra. O que você escuta mais? O som do O ou o som do U? Ah, acho que é do... Outra. Outra é o som do U, não? Pra mim, Fala outra. Não. Você fala outra. Outra. Você fala não, é o outra. O som do O. Olha só como é que a gente fala. Outra. Outra. Aí, se fosse o som do U, seria assim, ó. Outra. A gente não fala outra. A gente fala outra. O som do O é o som mais forte. O O, ele é uma vogal forte. O A é uma vogal forte. Sabe quais são as únicas duas vogais fraquinhas? Por que botou o nome de tongo, sendo que isso aí é uma sílaba tônica? Ditongo, porque eu tenho di, duas letras dentro de uma sílaba, ok? Outra, olha só, no encontro vocálico, eu ainda não estou me preocupando se é paroxítono, oxítono, só estou me preocupando se tem vogais juntas na mesma sílaba, tá bom? E é o que acontece aqui. Eu tenho vogais juntas numa sílaba, a vogal O e a semivogal U, tá bom? Agora, no caso de língua, eu também tenho duas vogais juntas, o U e o A. Porém, qual é a mais forte? A mais forte é a vogal A. A, O é sempre mais forte. U e I sempre mais fracos. Tá bom? E olha só, por que eu tenho elas aqui juntas? Por que elas são ditongos? Porque eu tenho de duas vogais juntas. Ditongo. Tá bom? O O é a vogal, o U é semivogal. O U aqui é semivogal e aqui o A é vogal. Alguma dúvida nisso? Ditongo é um conteúdo que a gente sempre está aprendendo, né? E o hiato? Vocês sabem o que significa a palavra hiato? É aquele deus lá. Pode explicar do hiato, que é o hiato esses É o dias. Deus, né? A palavra hiato, É um deus. o significado da palavra hiato, sabe qual é? Separação. Não. Hiato significa separar. Então, já tem gente que fala assim, olha só, um casal, né? Eles falam assim, ó, Separar duas cabeças. o nosso relacionamento teve um hiato. O que ela está querendo dizer? O que esse casal está querendo dizer? Que no nosso relacionamento, né, houve uma separação. Houve uma separação no casório. Olha que triste, né? Mas teve uma separação. Então, hiato significa separação. Então, se eu estou falando de encontros vocálicos, ou seja, o que é um encontro vocálico? O encontro de duas vogais. Se eu estou falando que há um hiato nesse encontro vocálico, eu estou querendo dizer que as vogais elas se separaram. Tá bom? Separam. Uhum. É quando uma sílaba não se juntar? Não, elas não estão juntas na mesma sílaba. Quando elas estão juntinhas, ó, a palavra saúde. Quando a gente escreve saúde, o A está do lado do U. Só que na hora que eu vou separar essas palavras, essas sílabas, perdão, o A fica numa sílaba, o U fica em outra sílaba. Olha aqui. Saúde. Mesma coisa se eu fosse escrever a palavra saída. Quando eu escrevo saída, bonitinho no meu caderno, assim, saída, o A fica do lado do I. Mas quando eu vou separar as sílabas, eu percebo que elas se separam. Então fica sa e da. Elas se separaram quando eu separei as sílabas. Quando elas estão na palavrinha juntinha, bonitinha, elas estão juntas. Mas quando eu separo, elas não estão mais. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Beleza? Sim, é tipo... Quando elas se separam, mas... Quando elas se separam, tem uma vogal na sílaba seguinte. Isso aí, muito bem. Muito bem. E eu tenho também o tritongo, né? 3 sons vocálicos permanecem na mesma sílaba. Paraguai, iguais. Então, olha só. Eu tenho em Paraguai 3 vogais. U, A e I. E eu tenho em iguais 3 vogais também. U, A e I. Então, uma é semivogal, vogal, semivogal. Eu tenho encontro de 3 vogais. Olha que lindo. U, A e I, em Paraguai. Né? E em iguais. U,
o A e o I de novo apareceu. O A e I. Tá bom, gente? Então, olha que interessante isso aí. Eu tenho 3 sílabas, melhor, 3 vogais numa sílaba só. Na hora que eu dividi essas sílabas, elas permaneceram 3 amigas juntas, inseparáveis, as 3 vogais, A, U e A. I. Que legal! Isso eu chamo de tritongo, porque eu tenho 3 vogais numa sílaba só. No ditongo, eu só tenho 2 vogaizinhas. No hiato, eu tenho 2, mas elas se separaram, elas ficaram distantes. Mas no tritongo, eu tenho 3 que estão juntas. Beleza? Então, dentro do encontro vocálico, eu tenho 3 tipos de encontro vocálico. O ditongo, o tritongo e o hiato. Beleza? Esse é o primeiro encontro que a gente está falando, encontro vocálico. Belezinha. Ok. E se eu falo, então, de encontro consonantal? Se encontro vocálico é o encontro de 2 vogais, o encontro consonantal é o encontro de 2 ou mais o quê? Consonantal vem de quê? Consoante. Então, é o encontro de consoantes. Se eu tenho encontro vocálico, eu também tenho que ter o encontro consonantal, o encontro de consoantes. Vamos lá. Em algumas palavras, 2 ou mais consoantes podem aparecer juntas. Nesse caso, temos o encontro consonantal. Os encontros consonantais podem ficar em sílabas separadas ou permanecer na mesma sílaba. Vamos ver os exemplos. Então, a gente precisa lembrar que encontro consonantal é o quê? O encontro de duas consoantes. Encontro consonantal, encontro de 2 consoantes. Encontros consonantais de sílabas separadas. Porta. Quando eu escrevo a palavra porta, bonitinho, o R é vizinho do T. Porta. Tá vendo aqui? Só que quando eu vou separar essas sílabas, o R fica numa sílaba e o T fica em outra sílaba. É a mesma coisa de gasto e verde. A palavra verde, quando eu escrevo a palavra verde, olha só, o R está do lado do D, do ladinho do D. Só que quando eu separo essas sílabas, o R fica numa sílaba e o D fica em outra sílaba. Isso é um encontro consonantal? É, mas é um encontro consonantal separado. E eu tenho também um encontro consonantal na mesma sílaba, tá? Normalmente é quando eu tenho a letra R ou a letra L. Por exemplo, trigo, pluma, briga. Olha só, eu tenho o T e o R juntos. Eu tenho o P e o L juntos. Eu tenho o B e o R juntos. Tá vendo? Então, eu tenho um encontro consonantal. Nesse encontro consonantal, eu posso ter em sílabas separadas ou em sílabas iguais. Tá bom, gente? E eu quero ver se vocês vão saber responder. Qual é a diferença, então, do encontro consonantal para o dígrafo? Alguém se arrisca em responder? O encontro consonantal e podígrafo. Caramba, professor, meu pai tinha explicado isso pra mim há pouco tempo, cara. Não foi pouco tempo, não. Foi na prova lá do simulado. Daí ele me explicou antes do simulado, né? Que eu tava vendo a matéria com ele. Daí ele me ensinou um macete lá. Ele tinha hiato, essas coisas todas aí. Encontros vocálicos. Mas eu não Vamos sei ver. não, prof. O dígrafo é o seguinte. O que eu ensinei para vocês do dígrafo? Eu tenho quantas letras O no dígrafo? dígrafo, ele é quando 2 letras, elas representam um som, Isso aí. tipo o SS, o NH, o CH. Isso aí. Agora, o encontro consonantal, não sei não. Olha, a Júlia explicou a metade, muito bem. O dígrafo é quando eu tenho 2 letras e um som só. Ou seja, eu uso aquelas 2 letras, mas eu tenho um som. No encontro consonantal, eu tenho 2 letras, mas eu também tenho, sabe quantos sons? 2. Por exemplo, você fala tigo ou você fala trigo? Você fala trigo. Então, você fez o som do T, ó, trigo. Você respeitou o som de todo mundo. Você pronunciou o som do T, você pronunciou o som do R e você pronunciou o som do I. Você pronunciou todos os sons. No dígrafo, eu tenho 2 letras para um som. No encontro consonantal, não. Eu tenho 2 letras, mas eu tenho 2 sons também. Então, é essa a diferença. O dígrafo, eu tenho 2 letras, um som.
No encontro consonantal eu tenho duas letras, dois sons também. Beleza, gente? Então é bom anotar isso aí. Isso o quê? Essa diferença entre dígrafo e encontro consonantal. Qual é a diferença? No dígrafo eu tenho duas letras, um som. No encontro consonantal eu tenho duas letras e dois sons. Tá bom? O encontro consonantal ele respeita o som de cada uma das palavras. O dígrafo ele não respeita. Tu faz o seguinte, ele Ô, junta. professor, Oi. então, por exemplo, o D e o U do é dígrafo? Porque Não. só tem um som. Não é dígrafo, porque, olha só, eu preciso ter duas consoantes, tá? Para ser encontro consonantal. Quando eu falo o som do, o D mais U, eu respeito o som do D, ó, d, e o som do U. Du. Se fosse só o som do U, seria U. E se fosse só o som do D, seria d. Eu estou pronunciando os dois sons, o som do D e o som do U. Então não é dígrafo e nem encontro consonantal. É normal. Som do D, som do U. O dígrafo é quando eu falo, por exemplo, palavras exceção. Eu tenho um dígrafo ali. O S e o X só faz um som. Ok? Por exemplo, outra, seção. Eu tenho... A gente está aqui? Oi? Não, estou dando exemplo para você. Seção. Eu tenho dois S, mas eu tenho um som só. Não, professor. Eu tava falando com a Sofia aqui, que ela desceu. Por causa que eu não tava vendo a caixinha. Beleza. Cadê? Então, a diferença, de novo, repetindo, a diferença entre dígrafo e encontro consonantal é: o dígrafo eu tenho duas letras para um som só. E no encontro consonantal eu tenho duas letras, mas eu também tenho dois sons. Tudo bem? E aí o estudo das sílabas, né? Que isso é importante. Uma sílaba corresponde a cada emissão de som que fazemos a pronunciar uma palavra. Cada vogal não semivogal demarca uma sílaba. Então, olha só. A palavra meu é uma palavra que só tem uma sílaba. A palavra saber tem quantas sílabas? Duas. Saber. A palavra planeta, como é que a gente separa? Planeta. Três sílabas. A palavra estudante. Estudante. Quatro sílabas. Científico. Cientifico. Cinco sílabas. E a palavra insensivelmente. Insensivelmente. Seis sílabas e aí sim por diante. Mas como é que eu vou saber como eu separo a sílaba? Cada sílaba tem que ter uma vogal, ou seja, a letra A, a letra E ou a letra U. Meu, vamos começar por saber. Saber, tem uma letra A aqui, tem uma letra E aqui, são vogais. Cada sílaba eu preciso ter uma vogal, tá? Planeta, A, E e A, uma vogal. Estudante, eu tenho U aqui, mas U está fazendo papel de vogal. Estudante. Científico, ou seja, em cada sílaba eu tenho que ter uma vogal para a gente dividir, tá bom? Então, como é que eu vou saber? Oh, meu Deus, como é que eu vou saber como separa a sílaba? Olha só, algumas regrinhas. A gente deve ter o cuidado. Dígrafo formado por letras repetidas, cada uma fica numa sílaba. Por exemplo, vassoura. Ó, SS aqui faz duas letras, um som. Fica cada uma em uma letra. Cada letra numa sílaba. Um S ficou nessa sílaba, o outro S ficou nessa sílaba. Consoante muda no início da palavra, não se separa. Gnomo. Não tem como separar gnomo. Tem que ser gnomo. Não posso sair quebrando onde eu quiser. Eu só posso quebrar a palavrinha na onde tem uma sílaba. Consoante que não vem seguida de vogal. Fica na sílaba anterior. Por exemplo, advogado. Advogar. Onde vai ficar esse D aqui? Ad. Vai ficar no ad ou vai ficar no vo? Ele vai ficar no ad. Vogais de um hiato sempre se separam. Faísca, isso aí nós já vimos.
Vogais de um tritongo de tongo nunca se separam. O ditongo e o tritongo é inseparável. Uma vogal entre duas vogais fica com o anterior. Isso é importante. Amei. O E fica aqui, ó, com o anterior. Sempre fica com o anterior. E encontros vogais átonos finais podem ou não ser separados. Prêmio ou prêmio. Glória ou glória. História ou história. Isso aqui é polêmico. Mas essas regras aqui, não são tão importantes para a gente agora. O importante é você saber o quê? Que cada sílaba precisa de uma vogal. Isso que você precisa saber. Agora, essas regrinhas aqui não são tão importantes agora, nesse momento, que a gente precisa saber. De acordo com o número de sílabas, isso aqui é importante e é fácil, né? De acordo com o número de sílabas de uma palavra, ela pode ser classificada em monossilábica. Que é isso? Apresenta uma sílaba só. Rei, pé, réu, sol. Observe que ela só tem uma vogal. Aqui, rei tem uma vogal, uma semivogal. Pé só tem uma vogal. Réu só tem uma vogal. Sol só tem uma vogal. Então, cada sílaba precisa ter apenas uma vogal para ser considerada sílaba. Então, se a palavra tem uma sílaba só, ela é monossílaba. Tá bom? Se ela tem duas sílabas, dissílabas, ó, a palavra saber, saber, duas sílabas. Buscar, duas sílabas. Café, não tá ali. Mesa, fazer, duas sílabas. Para ela ser trissílaba, ela precisa de quantas sílabas? 3. Planeta, conhecer, espantar. E polissílaba é quando tem 4 ou mais sílabas. Então, se você olhou para uma palavra, ela tem 3 sílabas, qual é a classificação silábica dela? Trissílaba. Tá bom? Sim ou não? Isso aqui é fácil ou é difícil para vocês? Monossílabo, dissílabo, trissílabo? Fácil. Fácil, né? Isso aí é só a gente separar a palavra. São só separações de sílabas, né? Isso, só separar as sílabas e contar quantas sílabas tem. Ok? E por último, para a gente acabar essa parte, acentuação. A acentuação também é a gramática. Tem problema não, Júlio? A acentuação também é uma parte que a gente estuda dentro de fonologia. Em língua portuguesa, a maioria das palavras possui um acento. Ou seja, uma sílaba que é pronunciada com maior intensidade, mais alongada, chamada de sílaba tônica, é aquela sílaba forte. De acordo com a posição em que a sílaba tônica se encontra, a palavra pode ser classificada como oxítona. Por exemplo, a palavra maracujá. A palavra maracujá, a sílaba mais forte está onde? No já. Então fica aqui, né? Maracujá. O já é a sílaba mais forte. Você fala maracuja? Não, nem maracujá. Você fala maracujá. A sílaba forte está na última. Então, toda palavra que a sílaba tônica estiver na última, ela vai ser conhecida como uma oxítona. Paroxítona é quando a sílaba tônica é na penúltima. História. Ó, estó é a... Prof, eu posso ir no banheiro? Pode sim. E proparoxítona é quando a antepenúltima é a mais forte, tá bom? Toda palavra que for a antepenúltima, a sílaba mais forte, eu chamo de proparoxítona. Então, preste atenção nisso aqui. Mas aí depois é a penúltima e a última? Isso, a gente começa contando, isso que eu ia falar. As tonicidades da palavra, a gente não conta assim, primeiro, segundo, terceiro. Não é. A gente não conta de frente para trás, a gente conta de trás para frente. Então, a gente vai ver a última sílaba, a penúltima sílaba ou a antepenúltima. Ou seja, última, penúltima, antepenúltima sílaba. Se for a última, oxítona. Se for a penúltima, é paroxítona. Se for a antepenúltima, proparoxítona. Tudo bem? A gente não conta assim, primeira, segunda e terceira, não. A gente conta de trás para frente. Última, penúltima e antepenúltima. Show de bola? Hoje a aula foi muita coisa, né? A aula hoje foi, nossa, pesada. Conta de trás para frente, então. Conta tipo para frente, entendi. Sempre de trás para frente. Quando a gente quiser olhar para a acentuação da palavra, a gente sempre vai olhar de trás para frente. Conta no passinho do Michael Jackson. E o passinho, trilha, no passinho do Michael Jackson, tá bom?
Gente, vocês estão com dúvida ou acharam difícil? Olha quanta coisa a gente falou hoje, né? A gente falou sobre a relação letra e som. A gente falou sobre os dígrafos, que são 2 letras, 1 som. A gente falou sobre os encontros vocálicos de tongo, hiato, tritongo. Falando sobre os encontros consonantais, é quando eu tenho 2 consoantes, elas podem estar na mesma sílaba ou não. Falando sobre sílaba, sobre contagem de sílaba e sobre acentuação. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona na última, paroxítona na penúltima, proparoxítona na antepenúltima. Beleza? Muita informação pra gente hoje, ok? Mas olha só, o que eu vou pedir para vocês? O comprometimento. A gente não pode esquecer nada desses conceitos. Então é bom sempre a gente anotar no caderno. Hoje eu não vou pedir atividade diária, porque na semana que vem a aula vai ser só atividades diárias. Só atividades. A gente vai fazer juntos, tá? A gente vai pegar esse capítulo e alguns exercícios que eu vou fazer a mais para a gente trabalhar esses vários conceitos, né, de dígrafo, conceito de sílaba tônica, de encontro vocálico, de encontro consonantal, porque é coisa para chuchu. Então, nós vamos fazer esses exercícios juntos na próxima aula. Então, essa aula de hoje, especial, nós não teremos atividades diárias. Nós teremos atividades diárias na aula da semana que vem. Tudo bem? Beleza? Sim ou não? Beleza. Então é isso. Sim. Não esquece nada disso que a gente aprendeu hoje, porque a gente vai precisar disso tudo para a aula da semana que vem. Essa aula já está sendo gravada e eu vou disponibilizar lá no Classroom para vocês daqui a pouco. Já boto o link lá com as aulas gravadas no YouTube para você quiser. E não entendi direito, vou repetir aquela parte. Eu esqueci uma coisinha, vou dar uma olhada lá no que o Gustavo falou para relembrar. Pode e deve, tá bom, gente? Beleza? De boa na lagoa, né? Então, o nosso próximo encontro é na próxima quinta-feira, né? Daqui a 2 dias eu espero vocês para a nossa aula de redação. Tudo bem, meus amores? Fiquem com Deus. Não esqueça essa matéria. Faça suas anotações sempre, porque isso é essencial. A gente já está terminando o ano, não vai dar mole para ficar reprovado, não vai dar mole de ficar para trás. Tá bom? Um beijo para vocês. E até... Oi, pode falar, amor.